Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar de recolhimento, vamos nos sentar confortavelmente, fazendo uma respiração profunda e soltando o ar lentamente. Vamos nos acalmando, nos serenando, vamos nos harmonizando através da nossa prece, pois a prece é a melhor forma de nos aproximarmos de Deus. Então eu os convido a tranquilizarem as suas mentes, acalmarem os seus corações, fechando os olhos e dessa forma, mais tranquilos, serenos, com os nossos pensamentos elevados ao alto, vamos nesse momento entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do nosso meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos oferece, que é a oportunidade da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo amor que o Senhor deposita em nós. E te pedimos, Pai, abra as nossas mentes para que nós possamos entender os ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Senhor, sabemos que temos as nossas dificuldades, mas que possamos ter sempre a fé, a força e a coragem para superar todos os desafios que se apresentarem e que possamos, Pai, progredir sempre, moralmente e espiritualmente, pois assim sabemos que estamos no caminho que nos leva a Ti. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Está em Marcos, capítulo 2, versículos 3 ao 12. E relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. A leitura atenta do relato de Marcos
nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado acalentado pelo paralítico, o dedicado apoio dos 4 amigos, as dificuldades que o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar, a bênção da cura realizada por Jesus e a oportuna lição que o Mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles recebera. No passado como no presente continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma, dele recebendo amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhes marcam a existência. O paralítico era um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. Por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. O texto evangélico mostra também que a vida na terra se caracteriza pela presença dos sofredores de um lado e de benfeitores em número reduzido de outro. Estes sofredores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, formam uma pequena equipe, unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos, segundo os princípios da lei de cooperação. Trabalham em uníssono sem medir sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste, carentes de tratamento. Há enfermidades que permitem a seus portadores buscar auxílio necessário para si mesmos. Outras, no entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só podem ser superadas com auxílio de outrem. Entretanto, independentemente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se concretiza com a devida superação dos obstáculos, simbolizada na palavra multidão, existente nesta frase, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes, os obstáculos se revelam como intransponíveis, em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos, quando na busca do equilíbrio devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Mas com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surge no nosso caminho. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre primeiramente uma subida. No caso do paralítico, esta subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Quer isto dizer que é preciso o espírito oferecer condições, vontade firme, para se libertar do seu passado de erro, claramente evidenciado na paralisia, resultante da manifestação da lei de causa e efeito. E Allan Kardec nos dá uma explicação clara do significado das palavras do Cristo: perdoados estão os teus pecados. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. A autoridade do Mestre se evidencia na sua palavra e no exemplo. Esta é a fórmula que devemos aplicar em todo o processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina, toma o teu leito e vai para a tua casa, expressa orientação segura, como se ele dissesse ao doente,
aproveita um instrumento de expiação que a reencarnação concedeu, aqui simbolicamente representado pelo leito, e continua no teu processo espiritual. Vai para casa. Fé e equilíbrio em todas as direções. Adonai v'yishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha, v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha, v'yishim lecha shalom. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. אלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, פועך, סבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך. Adonai v'yishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha, v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha, v'yishim lecha shalom. Os amigos espirituais estão sempre prontos para nos darem ajuda, socorro,
nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos até de paz. Nós precisamos de Deus, precisamos então do auxílio da espiritualidade, porque entendemos quase nada sobre Deus, mas através de Jesus e os seus mensageiros nós vamos caminhando, cobrindo as pegadas do Mestre Sublime. E nada melhor do que a doutrina espírita para nos mostrar, para clarear o caminho que vai nos levando a seguir os passos de Jesus. E os mentores ouvem as nossas vibrações, nos conhecem por dentro. E ai de nós se não fosse assim. Quando o mundo é tão indiferente à sua dor, o que seria de nós se não fosse essa força espiritual que nos comove o coração, que nos chama o espírito ao trabalho do bem? O que seria de nós se não fosse as vozes amigas que se fazem ecoar em nossas almas? Aquelas palavras de consolação que faz sussurrar em nossos ouvidos. Naquele silêncio do seu quarto, das suas noites de insônia, o que seria de nós sem aquele recolhimento, aquela intimidade? Com o quê? Com o mundo terreno? Não. A intimidade que você tem é com o mundo dos espíritos, atendendo às suas emoções, às suas opções, toda a sua afinidade. Por isto, o vigiai e orai de Jesus a todos os instantes. Falando com Deus. A oração é um dos momentos mais sublimes da existência humana. Em Jesus, colhemos o exemplo do hábito da oração. Ele buscava a natureza para essa comunhão com o Pai Celestial. Subiu a um monte, demonstrando que é preciso alçar a alma para alcançar a fonte celeste. Buscou a orla da praia, um recanto calmo, na noite de estrelas, ou no morrer da tarde, assinalando que devemos dedicar alguns momentos diários a essa fala de filho ao Pai. Ato instintivo da alma que busca o regaço paterno ante as profundas dores. Ao orarmos, fortalecemos a coragem para o enfrentamento das dificuldades. Será sempre uma conversa íntima. Por isso, a orientação do Mestre de Nazaré de entrarmos em nosso aposento, fechar a porta e orar em secreto. Esse apelo para ficarmos a sós é uma recomendação mais profunda do que apenas nos isolarmos fisicamente. É um convite a um mergulho para dentro de nós mesmos, calando o alarido do mundo exterior e os murmúrios dos nossos caprichos. Dessa forma, quando orarmos, busquemos a serenidade interior em completa entrega a Deus, permitindo que nossos pensamentos, dirigidos pelo coração e pela vontade, sintonizem com as harmonias celestiais. Num diálogo sem pressa, sem fórmulas específicas, revitalizaremos as energias, renovando-nos para o prosseguimento da jornada, por mais áspera se nos apresente. Por vezes, a nossa oração será feita em momentos de profunda dor, tendo os espinheiros das aflições a sufocar a tenra flor dos nossos melhores propósitos. Ainda assim, lembremos que, como não somos perfeitos, nosso mundo, sendo o reflexo da nossa maneira de agir e pensar, também não é perfeito. Por isso, nenhum de nós está isento da dor, que nos chega como oportunidade para o nosso regresso à senda do bem. Aceitá-la sem revolta é demonstrar confiança nos desígnios superiores, certos de que a justiça divina jamais se engana. Assim, quando a dor se apresente, é porque a hora se faz de ajustarmos enganos passados, erros cometidos em momentos de desatino e incoerência. Entretanto, se a oração nos constitui uma bênção de auxílio e fortalecimento,
lembremos que não basta somente orar. Precisamos empreender, mesmo que lentamente, a caminhada em direção ao bem. A tarefa de subir aos céus da perfeição, a que estamos todos destinados, é de cada um. Poderemos seguir a sós ou em grupos, acompanhando a marcha dos companheiros mais alertas e mais dispostos do que nós mesmos. Com certeza, teremos que nos aventurar em novas jornadas de aprendizado e caminhar pelas estradas das provações. Não raras vezes, teremos que dizer um breve adeus a nossos amores, companheiros de caminhada desde a imensidão das eras, porque a eles compete partir para o além antes de nós. Haveremos de os reencontrar mais cedo ou mais tarde. Eles apenas adiantaram o passo e completaram a sua jornada. De toda forma, sigamos decididos pela estrada do bem ao amparo de Jesus, fazendo com que nossos atos, mais do que nossas palavras, sejam uma permanente prece ao Criador. Em março, teremos de retorno presencialmente a 26ª Conferência Estadual Espírita. Torne-se um amigo da conferência. Acesse conferenciaespírita.com.br/amigos da conferência e verifique as várias formas de colaboração. Contamos com você. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, terça-feira, 14 de novembro de 2023. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Reflexão do livro Vida Plena, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Nessa reflexão de hoje, vamos refletir sobre a ira, a raiva, né? Vamos evitar a vitória da ira sobre a nossa serenidade, porque a ira é filha do orgulho e essa ira se manifesta quando as situações se apresentam em desacordo com qualquer acontecimento que nos contrariam. Que a gente, que não gostamos, daquela situação e a gente fica com raiva. Essa ira é bem disfarçada e ela se encontra no íntimo, dentro de todos nós, aguardando aquela faísca que aumente o fogo, quer dizer, aquele estímulo, aquela motivação que vem de fora e que está dentro da gente vai despertar essa ira. Então, vamos ser bem vigilantes, vamos vigiar sempre nossas autoanálises, Porque essa situação atrai espíritos infelizes que se alegram em nos atormentar. São aqueles espíritos ditos irmãozinhos, obsessores, que eles ficam felizes, porque eles também são espíritos irados, e aí eles nos atormentam. Então vamos entender que a disciplina da ira, para nós nos podemos disciplinar para não ter tanta ira ou ter a consciência dessa ira, você pode começar com o treinamento do silêncio. Silêncio diante do quê? Diante das ofensas. É um exercício de compaixão em relação ao próximo. Assim, a existência nossa nos tornará uma leveza no caminhar. Nós ficaríamos mais calmos, Sempre com fé e equilíbrio em todas as direções.